Olá, galerinha, tudo bem? Bom, hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020, e nós vamos fazer aqui questões de história, de vestibulares de ciências humanas específicas, tá? Hoje eu escolhi duas questões que, ao meu ver, são muito interessantes, devido, inclusive, ao contexto, né, para o UERJ 2021, que eu peguei nas próprias provas da UERJ para que a gente possa trabalhar algumas ideias fundamentais numa prova específica de história. Vamos lá? Bom, vocês já sabem como acessar, né, a prova de história. É só entrar lá no vestibular.erj.br. Aí você vai achar aqui, ó, provas e padrões de resposta, exame discursivo 2020, foi do ano passado. Aí, ó, você vai abrir aqui, ó, padrões de resposta. Lembrando vocês, que é interessante, eles não chamam de gabarito, né? Eles chamam de padrões de resposta, né? Eles vão dar ali um padrão de resposta, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer aqui, ó, a questão 8, que é muito interessante, e vamos fazer a questão 7. Primeiro, nós vamos fazer a 8, né? A 8 diz assim: busto de Pablo Iglesias Pucci. Uma matéria de Clóvis Rossi, adaptada da Folha de São Paulo. Na entrada de acesso à sede do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, há um busto de grandes proporções do fundador do partido, Pablo Iglesias Pucci. A peça ficou enterrada em algum recanto do Parque do Retiro, em Madrid, durante os quase 40 anos que durou a ditadura do generalíssimo Francisco Franco. Os militantes socialistas que esconderam a estátua temiam que a ditadura viesse a destruí-la. Só foi desenterrada quando a democracia foi igualmente recuperada em 1977. 2 anos depois da morte de Franco, moral da história, foi igualmente recuperar. Moral da história: enterrar estátuas, assim como ideais, não acaba com eles e nem com elas. Ideias, acho eu, não podem ser assassinadas ou enterradas. Mais cedo do que tarde, a força das ideias, quando ela existe de fato, suplanta a força da estupidez. Bom, então essa estátua aqui foi escondida durante 40 anos, é uma estátua do fundador ali do Partido Socialista Operário Espanhol. Por que eu disse que eu ia trazer uma questão que é muito atual, né? Não sei se vocês repararam, em abril, né, quando se intensificaram ali os movimentos do Black Lives Matter, aconteceram em vários lugares do mundo, como Grã-Bretanha, né, Estados Unidos, né, ataques a estátuas que representavam antigos senhores de escravo, né, ou então de traficantes, donos de companhias ou de navios negreiros, né, que faziam esse trabalho, e essas estátuas desses homens brancos, né, escravocratas, foram derrubadas na Inglaterra, em alguns lugares dos Estados Unidos, né? Essa representação simbólica, né, em torno de algumas figuras que foram bastante contestadas aí esse ano de 2020, né? E a UERJ, interessantemente, traz uma questão muito parecida com essas questões, né, do simbolismo das estátuas e tal. A UERJ gosta muito de trabalhar com esses aspectos, como eu já mostrei para vocês lá nos conteúdos programáticos da UERJ, né? Da memória social, da construção da memória social. Essas questões são muito importantes numa prova de história, tá? Então, por isso que eu trouxe essa questão aqui, tá? Então, já que, né, nós vivemos um 2020 muito intenso ligado a isso, né, pode ser que caia uma questão mais uma vez parecida com essa daí. A reflexão de Clóvis Rossi ressalta a persistência de ideias políticas na Espanha, apesar da perseguição que seus defensores sofreram, né, algumas ideias vão persistir. No Brasil, após a independência, diversas ideias e princípios também foram reprimidos e dados por derrotados em variados contextos. Tá? Então, depois da independência, vários grupos foram perseguidos, reprimidos no Brasil, né, em vários contextos diferentes, tá? Não só daquele da independência do Brasil. Aponte uma característica do regime comandado por Franco, tá? Uma característica do regime comandado por Franco:
É um regime autoritário, não é totalitário. Vamos aproveitar da leitura de 1984, conceitual que nós fizemos, riquíssima, por sinal, né? Da segunda-feira, dia 23 de novembro, né? Para a gente lembrar aqui, o que caracteriza um regime autoritário? Censura, né? Censura, controle da liberdade de expressão, ausência de liberdade de expressão, unipartidarismo, né, um ditador, né, que vai comandar esse país, tá? Então você poderia citar vários desse perseguição de inimigos políticos ou de grupos políticos, como por exemplo eram os comunistas aí, né? Claramente, né, os socialistas que estão identificados logo acima. A própria resposta da questão tá no texto, tá? Então aponte uma característica de do regime comandado por Franco. Você sabendo que o regime comandado por Franco na Espanha é um regime autoritário, você pode citar ausência de liberdade de expressão, censura, tortura, você pode citar unipartidarismo, você pode citar perseguição, né, e até morte de inimigos políticos, né, todas essas características de um regime autoritário ou de uma ditadura. Tá? E a respectiva ideia a qual se opunha, defendida por Pablo Iglesias Posse e seu partido. O que ele se opunha? Ao socialismo / comunismo, né? Que na época, né, nos anos 30, era representado pela União Soviética. Tá? Para que vocês se aprofundem mais sobre essa questão, vale a pena dar um bisu aí para vocês, deem uma olhadinha em Guerra Civil Espanhola. Beleza? Anos 30. 1930, anos 30, tá? Então vamos lá. Em seguida, identifique uma ideia ou princípio perseguido no Brasil. Aí você, lembrando, que exemplifique o argumento do jornalista apontando sua conjuntura histórica de repressão. Aí você pode citar do Brasil pós-independência, né? Lá, durante a independência, uma das ideias perseguidas era o quê? Era a Revolução Haitiana. A continuação, por exemplo, da escravidão, para que os escravos não fizessem uma revolução no Brasil. Eles morriam de medo, né, de qualquer menção, né, Revolução Haitiana no Brasil como um exemplo de revolução popular, principalmente negra. Né? Ideias perseguidas no Brasil, praticamente em toda a República, né? O Partido Comunista, o socialismo, por exemplo, em Vargas, né? Você tem ali na ditadura Vargas, no Estado Novo, de 37 a 45, né? A supressão dos partidos políticos, né? Tanto do Partido Comunista, né, como da ação integralista também, dos integralistas, né? Qualquer ideologia, né, ou qualquer grupo, né, que se opunha a Getúlio Vargas. Né? Você tem também a ditadura militar no Brasil, né? O período de 64 a 85, né? Que apesar de termos dois partidos políticos, você tinha ameaças e perseguição de inimigos políticos, inclusive de grupos, né? Socialistas / comunistas também. Tá? Como o contexto da Espanha, né? Você tem essa perseguição ao socialismo comunismo, né, fica mais fácil você associar também no Brasil um período que tem essa mesma perseguição, apesar de que nós temos outras perseguições também no Brasil, né, na história do Brasil republicano, né, e do próprio Império Brasileiro. Tá? Então aqui, ó, o padrão de resposta da UERJ, tá vendo? É uma das características e respectiva ideia. Ó, defesa da monarquia contra o republicanismo, promoção do catolicismo contra o Estado laico, inspiração no fascismo contra a inspiração socialista, ó, perseguição socialista, regime de direita contra regime de esquerda, governo de esquerda, orientação anticomunista, tá vendo? Contra o antifascismo. Uma das ideias ou princípios e conjuntura no Brasil, tá? Defesa dos direitos sociais reprimida na Primeira República, né? Você não tinha direitos sociais, você teve ali a Guerra de Canudos contra os direitos sociais, contestada também, revolta da Chibata, né? Uma série de revoltas, revolta da vacina, né? Contra os direitos sociais, criação de Partido Comunista, né? Proibido na Primeira República, em 1947, no governo Dutra, falei para vocês, né? Luta contra a escravidão, combatida na maior parte do período monárquico, falei para vocês, essa ideia do Haiti, né? Liberdade de expressão e valores democráticos cerceados no Estado Novo e na ditadura militar, como eu citei para vocês, tá? Então vamos lá, vamos fazer a 7 aqui. Nossa ideia é sempre fazer duas, né, para a gente também não viajar muito, né? Então vamos lá. Na 7 diz assim: perfis de Pedro I e Epitácio Pessoa,
moeda comemorativa do centenário da independência do Brasil, símbolos da monarquia e da república sobrepostos. Né? Em 1922 se comemorava ali os 100 anos da independência do Brasil. Daqui a 2 anos, né, a gente vai comemorar, né, ou sei lá se vamos comemorar ou não, né, há certas dúvidas, né, o bicentenário, os 200 anos da nossa independência. Né? E para comemorar esse centenário, lá em 1922, né, eles fizeram moedas com perfil de Pedro I, o primeiro governante do Brasil independente, e uma junção ali na parte traseira da moeda, né, dos símbolos da monarquia e da república que nós fomos e somos. Né? Então, a Exposição Internacional Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil, de 1822 a 1922, foi inaugurada no dia 7 de setembro, que é o dia, né, da independência de 1922. Foi realizada no mesmo ano de outros acontecimentos relevantes, como a Semana de Arte Moderna, a fundação do Partido Comunista Brasileiro e a revolta do Forte Copacabana. Primeira exposição a se realizar após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, o grande desafio da exposição do centenário foi a de traduzir a vontade de renovação que então mobilizava o mundo. A primeira transmissão de rádio no Brasil ocorreu justamente durante a inauguração da exposição do centenário, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Tá? Então, Epitácio Pessoa, que está ali na moeda, né, fazendo uma referência ao presidente da época, do ano, né, corrente aí, de 1922, e Pedro I. Tá? Então, vamos lá. Na comemoração, então, olha só, outra coisa importante, né, o ERJ adora efemérides, né, que são aqueles momentos marcantes de comemoração de 100, 50 anos, né, 80 anos, 200 anos. Né, então, estudem anos terminados em 0, né, 2020, né, que provavelmente é o ERJ, né, gosta dessas coisas. Então, na comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, em 1922, foram mobilizados tanto aspectos relativos aos acontecimentos do ano de 1822, quanto aqueles associados à conjuntura da época, como exemplificam o texto e a moeda. Tá? Apresente uma característica do processo de emancipação política do Brasil em 1822, que justifica a presença de Dom Pedro I na moeda comemorativa. Por que Dom Pedro I está lá? Porque Dom Pedro I ele foi um elemento, né, que, pelo menos no imaginário oficial, né, na história oficial, ele, né, junto ao Partido Brasileiro, né, e junto àquela elite brasileira, né, sobretudo representada pela família Andrada, né, que eram os homens mais ricos do Brasil, eles propõem ali a independência a Portugal, né, frente a Portugal. Tá? Então, Dom Pedro I ele é um elemento fundamental tanto no imaginário, né, lá do Ipiranga, ele com o cavalo, né, proclamando a independência. Tem um monte de querelas aí sobre isso, né? Mas não vou entrar em questões. Mas Dom Pedro I, de fato, é um elemento fundamental do ponto de vista simbólico da história oficial e também por ter agregado essas forças, né, anti-Portugal, anti-cortes portuguesas lá da cidade do Porto, né, que pediram o retorno do seu pai, o Dom João VI, né, que era o monarca, né, do Brasil na época. Tá? Então ele é um elemento fundamental. Tá? Essa característica do processo de emancipação política do Brasil se dá justamente nesse contexto de uma continuidade da monarquia, né, e não de uma ruptura para uma república. O Brasil era a única monarquia dos trópicos. Tá? Isso é importante também. Tá? Em seguida, identifique 2 acontecimentos ou movimentos sociopolíticos da década de 20 que tenham realizado críticas aos governos republicanos da época. Gente, essa questão aqui, essa segunda parte aqui da resposta, está dada aqui em cima. No próprio texto aqui, ó, da Marli Mota, tá? Você tem, ó, a revolta do Forte Copacabana, a fundação do Partido Comunista Brasileiro, a Semana de Arte Moderna, né? Todos esses são movimentos importantes da década de 20 que contestavam, né, a vigência, né, a legitimidade dessa república oligárquica. Tá? Vamos ver lá o padrão resposta. O padrão resposta das 7, ó, foi o que eu falei para vocês. Ó. Dom Pedro protagonista do Grito da Independência ou Morte, no 7 de setembro de 1822, nessa história oficial. Dom Pedro como aliado do Partido Brasileiro na formação do rompimento com as Cortes de Lisboa. Dom Pedro como liderança que aclamou e negociou a independência, né? E os acontecimentos do Brasil, a Semana de Arte Moderna, a criação do Partido Comunista, que estão ali, tá?
Protestos de movimento operário fabril, não estou ali no texto, mas você poderia mencionar. Dissidências entre oligarquias governantes, né? Briga entre as oligarquias de São Paulo, em 29, né? E de Minas Gerais, tá? Que eram as oligarquias que fundavam que ficou conhecido como República do Café com Leite, né? Revoltas de jovens oficiais do tenente, né? A revolta dos tenentes, o tenentismo, né? Críticas de intelectuais às contradições da modernidade do Brasil. Então é isso, gente, tá? Então fiquem de olhos nesses bizus que eu passei aqui para vocês, tá? Não esqueçam de divulgar o vídeo. Divulgando o vídeo, vocês estão divulgando conhecimento, vocês estão, né, dando mais acesso às pessoas, tá? Para que entrem numa universidade pública, né, quem não tem aí como, né, pagar uma boa escola, né, tem um professor particular, né, eu faço esse canal, eu disponibilizo parte do meu tempo, né, gravando esses vídeos para que vocês tenham esses acessos. E a educação no Brasil é cara, né, para que exclua, né, e a nossa ideia não é excluir, é incluir, e eu fico muito feliz quando vocês, né, adentram as universidades. Belezinha, gente? Então divulguem o canal, divulguem os vídeos, né, e vamos continuar com a nossa meta aqui, de todos os dias termos vídeos sobre assuntos tão importantes como são os assuntos vinculados à educação. Grande abraço, professor André, uma excelente semana a todos.